Todo mundo ama Moisés depois que o mar abre. Ninguém quer ser Moisés quando o faraó manda o exército. Michael Jackson saiu da religião, ficou milionário, alimentou órfãos e o mundo tentou destruir ele. Mas por quê? Porque o Egito não perdoa escravo que vira rei. Se você se sente que está sendo atacado por fazer o que é certo, esse vídeo é para você. É a sua carta de alforria. Fica comigo. Você não está sozinho. A perseguição é profética. Primeiro, José foi preso por fazer o que era certo. Daniel foi para a cova por orar. Jesus foi crucificado por libertar. Segundo, a lei espiritual é igual João 15, 18 a 20. Se o mundo vos odeia, olha o que Jesus falou. Sabei que odiou a mim primeiro. Se me perseguiram, também perseguirão a vós. Terceiro, se ninguém te critica, você não é ameaça para o inferno. Você é inofensivo. Faraó não mandou matar todas as crianças à toa. Ele sabia que um libertador ia nascer. O ataque, gente, vem bem antes do milagre. Se você está sendo atacado, à toa não é. O milagre está por vir, está por chegar. Os 3 crimes de Michael contra o sistema. Por que ele virou alvo? Primeiro, Michael cometeu 3 crimes imperdoáveis para o Egito moderno. O primeiro crime, saiu da religião e ele não morreu por isso. Ele provou que Deus não mora em 4 paredes, que você pode amar a Deus sem torre, sem prisão. Isso enfurece o sistema religioso. Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Segundo crime, ficou rico ajudando pobre. É igual ele quebrou a maldição de que tem que ser pobre. Usou o dinheiro para hospital, para as crianças doentes. Mostrou que Deuteronômio 8:18 é real. Ele te dá força para adquirir riqueza, gente. O sistema quer você dependente, pobre. Terceiro crime, ele amou quem o mundo odeia. Então ele tocou no leproso, igual Jesus. E religioso, gente, odeia quem ama mais que ele. Tiago 1:27. A religião pura é visitar órfãos. Ele não foi acusado por ser mau. Ele foi acusado por ser luz demais no mundo de trevas. Porque luz incomoda. E o meu Egito? Quando eu saí, eu também senti o chicote do faraó. Me chamaram de louca, deixaram de me cumprimentar, me chamaram de desviada, de rebelde. Por quê? Porque eu troquei a tribuna por estar aqui. Eu troquei o território pelo palco, mas eu preferi ser chamada de louca. Uma louca com unção do que de sensata sem presença. E você? Qual foi o preço que você pagou por dizer eu sou? Presta atenção, o ataque tem data para acabar. A justiça do eu sou, o mar vai abrir. A promessa é para quem aguenta. Seja forte, seja corajoso. Primeiro, Faraó tem prazo de validade. É igual Êxodo 14:13. Os egípcios que hoje vedes, nunca mais vereis. A perseguição não é eterna. O promotor, o acusador, o invejoso, Deus cuida. Segundo, o nome te defende, é igual Êxodo 3:14. Eu sou te enviou. E quando o eu sou envia, o eu sou banca. Salmos 23:5. Preparas mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Terceiro, o legado fica. É igual onde estão os acusadores de Michael hoje? Estão esquecidos. Onde estão as músicas dele? Eternas. Oração não morre. Obra não morre. Só o faraó morre afogado. Você não vai morrer no deserto. Você vai entrar na terra prometida. Porque quem tem o eu sou não recua.
o altar dos libertos. Chega de ter medo do faraó. Chega de se esconder. Se você já foi acusado, cancelado, humilhado por obedecer a Deus, então comenta agora. O mar vai abrir. Decreta isso. Profetiza isso. Você é Jacó da luz comigo, porque a gente não nasceu para ser escravo do Egito. A gente nasceu para cantar o cântico de Moisés, o cântico de Moisés do outro lado do mar. Êxodo 15:1. Eu sou é contigo. E tamo juntos, família. Tamo juntos. Escreve, decreta aí. O eu sou te enviou. Você é luz, você brilha. Seja forte, seja corajoso. Você não está aqui de passagem na vida. Você nasceu para vencer, para brilhar, para ajudar. Já pensou ser preso por simplesmente fazer o que é certo? José era um homem temente a Deus e leal ao seu senhor, Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo repetidas vezes. Ele sempre rejeitou. José era um homem bonito, era um rapaz bonito, mas rejeitou não por medo humano, por convicção, respeito ao seu senhor e fidelidade a Deus. Um dia ela o agarrou, José fugiu e naquela correria ele deixou um manto para trás. Em vez de assumir a própria culpa, o que ela fez? Ela usou o manto de José como arma, apresentou-o como prova falsa e o acusou de tentativa de assédio. E qual foi o resultado? José foi preso por ser íntegro, por rejeitar a tentação, por colocar princípios acima do interesse imediato. Então a história revela duas verdades duras. A coragem moral, muitas vezes, tem um custo alto. E a injustiça pode punir quem faz o certo. Não é só uma narrativa antiga, gente. É um lembrete. Caráter nem sempre traz recompensa imediata, mas também planta confiança que perdura. José foi preso por fazer o que é certo. E essa injustiça vai ecoar muito além da cela. E depois a gente fica sabendo mais da história, porque ele foi vencedor e salvou muitos da fome devido à sua honestidade. Então, o que a gente planta hoje, certamente colherá amanhã. Foi um fim maravilhoso, salvando a vida de muitos. E a história de Daniel? Imagina escolher a oração em vez da segurança. Inimigos políticos de Daniel enganaram o rei Dário e o fizeram assinar um decreto. Por 30 dias, ninguém podia fazer pedidos a deuses ou a homens, só ao rei. Era uma armadilha clara para tirar Daniel do caminho. Daniel sabia da lei, sabia do risco. Mesmo assim, manteve a rotina, orar 3 vezes ao dia, ao Deus verdadeiro. Não foi um ato impulsivo, foi coerência entre crença e comportamento. Foi civil, desobediente com transparência, portas e janelas abertas, oração pública. Os seus adversários o denunciaram. Daniel foi jogado na cova dos leões, não por erro, mas por fidelidade ao Deus vivo. Essa história muitos já sabem, não é verdade? Não é só sobre milagres, é sobre integridade em lugar de conveniência, sobre a coragem de manter práticas que definem quem você é. Parece simples. Jesus morreu na cruz. Mas por que Jesus morreu na cruz? Historicamente, biblicamente, a resposta tem 2 faces. Politicamente, os líderes da época se sentiram ameaçados. Os ensinamentos de Jesus questionavam privilégios, tradições e poder dos estatutos. Religiosos e autoridades viram nisso risco de perda de controle, controlar o povo. Jesus foi acusado de blasfêmia e sedição ao se declarar filho de Deus e rei, mesmo que esse reinado fosse espiritual. Ainda assim, o sentido da crucificação é o oposto do que aparecia. Jesus foi crucificado por libertar
não para libertar no sentido terreno, não veio derrubar impérios com espadas, mas Jesus veio para libertar a humanidade da escravidão espiritual. Começa aqui. Seu sacrifício atuou como resgate pelo pecado. Pagou o preço que separava as pessoas de Deus. Isso quebra correntes reais. O domínio da morte perdeu a última palavra. A culpa deixou de ser cárcere absoluto. A escuridão espiritual foi confrontada por uma oferta de reconciliação. O seu propósito divino foi libertar, resgatar, reconciliar e quebrar as amarras que prendiam a humanidade. A cruz, portanto, é símbolo de justiça contestada, de libertação conquistada. Isso é maravilhoso. Escuta, gente, Michael Jackson não era só música. Eu quis fazer uma série, esse especial sobre a vida do Michael Jackson, um pouquinho sobre as músicas dele, para trazer um exemplo de fé e de coragem para nós. E depois de alguns anos observando artistas e narrativas públicas, eu vejo onde a grandeza encontra o risco. Gente, ele era genial, não é verdade? Ele era humano, né? Então, ao olhar a trajetória, eu encontro disciplina artística, uma crença no próprio chamado e uma resistência às tempestades. Fé não é misticismo vazio, é insistir quando todo mundo duvida. Coragem não é ausência de medo, é seguir criando com medo. Bom, pesquisei, comparei fontes e ouvi vozes variadas. Respeito os fatos e respeito as complexidades. Não romantismo nem reduzo. O que quero, gente, é mostrar aqui o aprendizado. Como a arte sustenta a vida. Como a prática transforma o ordinário em extraordinário. Como escolhas modam legado, assombra, controvérsias, falhas, dor. Sim, há também luzes, inovação, impacto global, amor pela música, amor pelas pessoas. Ambas são lições. E se você busca inspiração para resistir, para acreditar no seu trabalho, apesar do ruído, essa série é para você. Então fica atento às histórias que vale a pena. São as que desafiam e ensinam ao mesmo tempo.